Capítulo 6. A motivação. Recentemente, tive dificuldade de enviar mensagens pelo meu iPhone. Tentei de tudo para consertar o problema. Fechar aplicativos, desligar o aparelho e reiniciar, até forçar sair. Aquela ação a qual recorremos quando nada mais parece funcionar. Então prossegui para passos mais complicados, mas não achei solução nenhuma para aquele problema chato. Aquela experiência confirmou o quanto nós dependemos dos nossos smartphones e o quanto são importantes no nosso dia a dia. E, por acaso, o nosso filho caçula estava na Índia ministrando numa conferência e distribuindo livros para pastores e líderes. Ele estava enfrentando algumas dificuldades e me mandou mensagem, mas eu não consegui responder por horas devido à falha do meu celular. Demorava mais de 15 minutos para digitar uma ou duas frases. E aí, meu telefone de repente saía do aplicativo, perdendo tudo que eu havia digitado. Daí eu tinha que começar o processo todo de novo. Depois de 4 horas consegui enviar uma curta mensagem para ele. Eu queria dizer mais, mas não pude. Nem preciso dizer o quanto fiquei frustrado. Por fim, levei meu telefone aos especialistas, ou seja, técnicos que sabiam muito mais do que eu sobre como o aparelho funcionava. Por vários dias, eu havia tentado solucionar o problema, mas eles chegaram à raiz do problema em menos de 15 minutos. Dentro de 2 horas eu estava enviando mensagens novamente sem nenhuma dificuldade. Acabou que eu havia feito algo inadvertidamente que atolou o sistema operacional do celular. E se eu não tivesse buscado a solução? E se não tivesse separado um tempo para consultar os especialistas? Estaria ainda usando o telefone muito abaixo do seu nível planejado de funcionamento. E, tragicamente, desperdiçando muito tempo. Teria impedido a minha comunicação com a minha família, a minha equipe e os meus amigos. Exploremos mais a fundo. Suponha que eu nunca antes tivesse experimentado a realidade de mensagens de texto. 30 anos atrás, eu sequer sabia o que era isso. Muito menos um smartphone. Apenas 100 anos atrás, sequer existia chamadas telefônicas intercontinentais. Naquela época, eu não me importaria de me esforçar por 4 horas simplesmente para enviar uma mensagem instantânea para meu filho na Índia. Qualquer tipo de comunicação seria melhor do que comunicação nenhuma. Se eu não soubesse o que havia disponível para mim, não teria sido tão diligente em buscar a solução e insistir em meio às dificuldades diante de mim. Porém, com o meu iPhone eu já conhecia os benefícios. E foi esse conhecimento que fez com que meu nível de frustração fosse tão alto. Se não soubermos do nosso potencial, haverá falta de desejo e determinação de alcançar algo. A maioria de nós não sabe do poder de uma unidade militar unida, como meu amigo da equipe SEAL da Marinha conhece. Imagine se houvesse um mau funcionamento do pelotão dele que estivesse causando falhas. Ele não ficaria apenas irritado, mas muito possivelmente morreria. Lembrando a história do Antigo Testamento, você consegue imaginar o nível de desespero de Israel com Acã? Eles haviam vivenciado grande sucesso da Batalha de Jericó, mas depois de Ai, foram a 36 funerais de amigos próximos e estavam consolando as famílias dos soldados mortos. Imagine a frustração de Paulo ao ver seus amados coríntios sofrerem as terríveis consequências da criptonita espiritual. Fraqueza, doenças irreversíveis e morte prematura. Ele sabia muito bem do potencial deles, mas o povo estava cego. Suas preferências pessoais prevaleceram sobre o bem maior da comunidade. E quanto a você? E quanto à comunidade cristã da qual faz parte? Eu imagino que a razão pela qual você está ouvindo essa mensagem desafiadora é que lá no fundo sabe que existe mais na vida cristã. Deus colocou esse desejo em seu coração. Você está mais interessado em viver uma vida abundante na presença dele e testemunhar uma transformação espiritual dinâmica na sua comunidade do que evitar o desconforto temporário da verdade. Chegou a sua luz. Existem 2 grandes benefícios que resultarão do nosso estudo neste livro. Um irá aumentar significativamente a eficácia da sua comunidade, e o outro o elevará pessoalmente com mais frutos, realização e intimidade com Deus. Até aqui, nosso foco tem sido a comunidade, mas eventualmente iremos mudar o nosso foco de volta para você como indivíduo. Qual deveria ser a nossa visão para a nossa comunidade? Assim como no exemplo do meu iPhone,
A resposta para essa pergunta irá abastecer o desejo e a motivação de continuarmos buscando e retificando o que nos impede de alcançar o nosso potencial. Isaías profetizou: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê sua glória. Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. A primeira coisa que quero apontar é que Isaías não está se referindo ao céu. Ele tampouco está falando do reino milenar de Cristo, o período em que Jesus reinará nessa terra por 1000 anos, como está descrito no livro de Apocalipse. O profeta também não está se referindo ao novo céu e a nova terra que Pedro e os outros autores previam. Não, ele está descrevendo o período de tempo em que a escuridão cobrirá a terra. Portanto, essa profecia certamente pode estar falando dos nossos dias, e eu acredito que está. De acordo com o profeta, a escuridão profunda estará sobre as pessoas, não só em partes geográficas, mas em toda a terra. Estamos vivendo um tempo em que a escuridão está ficando cada vez mais profunda. Estamos nos afastando cada vez mais do coração do nosso Criador. Não estou falando apenas de ateus, agnósticos e seitas, mas de muitos que professam o cristianismo. Esse é o tempo sobre o qual Paulo declara especificamente: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3. Ele depois lamenta: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nesse período de tempo, Isaías declara que crentes autênticos irão brilhar, destacar-se. Pense nisso da seguinte forma: se você entrar numa sala escura e acender a luz, a escuridão é imediatamente dissipada. A escuridão não pode vencer a luz. Você já ouviu falar sobre uma lanterna para a luz? Claro que não. As lanternas são somente para o escuro, porque não importa o quão escuro esteja, a luz triunfa e expulsa a escuridão. Jesus declara que nós somos a luz do mundo. Nós devemos brilhar e ser mais fortes do que a escuridão. Mas como isso deve ser? De acordo com Isaías, devemos brilhar de forma que os não cristãos vejam a glória de Deus. A palavra hebraica para glória é kabod, que significa esplendor, grandeza, riqueza, poder, abundância, honra, majestade e peso. Pense por um instante no que está sendo declarado. Quando a Bíblia fala da glória de Deus, está se referindo ao esplendor de Deus, à abundância de Deus, à honra de Deus e à majestade de Deus. A última palavra de definição, peso, indica que esses atributos não estão em falta, mas com força total, ou seja, é o peso da grandeza dele. Paulo escreve que Deus colocou esse conhecimento no nosso coração para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 6. Ele continua dizendo: porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7. Note as palavras o poder supremo. O esplendor, a grandeza, a riqueza e honra e a majestade de Deus brilham em nosso coração com força total. É por isso que ele declara: o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Estamos falando de poder aqui. O poder para penetrar em qualquer treva que tentar se colocar no caminho da nossa missão. Quando um pelotão da equipe SEAL da Marinha sai em uma missão, eles não planejam voltar derrotados e geralmente acontece como planejaram. Nós temos uma promessa mais certa do que um soldado SEAL da Marinha, e é apoiada por um poder muito maior para vencer. A fim de manter o significado constantemente claro, até o fim deste livro irei frequentemente me referir à glória dele como grandeza dele. Mas tenha em mente as outras definições que listei nos parágrafos anteriores. Isaías declara que a realidade da grandeza dele se levantará sobre nós e não descerá sobre nós. Irá levantar-se de onde? Do nosso coração.
Lembre-se, temos esse tesouro em vasos de barro. Então pergunto, por que a magnífica grandeza dele não está sendo revelada através de nós para a nossa sociedade? Por que muitos estão fracos, doentes e até mesmo morrendo prematuramente? É porque estamos tolerando a criptonita espiritual? O potencial da comunidade. Qual poderia ser o potencial positivo da comunidade hoje? Considere o início da igreja. No dia de Pentecostes, os discípulos, que eram cerca de 120, estavam se escondendo no cenáculo. Lemos que eles estavam em comum acordo. O que facilitava essa unidade? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse a pelo menos 500 cristãos que fossem ao cenáculo e esperassem pela promessa do Pai. Ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 e Lucas capítulo 24, versículos 33 e 53. Por que havia apenas 120 10 dias depois? Por que não ficaram todos esperando? O que aconteceu com os outros 380? Eles não são mencionados novamente. Sabemos apenas que alguns ainda estavam vivos no ano 56 depois de Cristo, época em que Paulo escreveu a carta aos Coríntios. O que sabemos com certeza é que eles não esperaram pela promessa do Pai em Jerusalém como Jesus havia ordenado. Ver Atos capítulo 1, versículos de 1 a 15. Será que aqueles 380 consideraram a ordem dele opcional, meramente uma boa sugestão? Ou possivelmente pensaram que era difícil demais cumprir aquele pedido? Talvez acreditavam que poderiam servi-lo da forma que lhes coubesse melhor. Tenho certeza de que alguns, inclusive, estavam por aí pregando a ressurreição. Entretanto, o Espírito de Deus, que também é chamado de Espírito da Glória, ver 1 Pedro 4,14, não os encheu. Apenas os 120 que eram foram batizados com o Espírito da grandeza de Deus. O que os tornou um? Não foi o fato de seguirem sua própria opinião como os 380 fizeram. Acredito que foi a obediência resoluta deles à palavra de Deus, que eles não consideraram opcional. A glória de Deus, que inclui seu poder, os encheu. E naquele mesmo dia, mais de 3.000 nasceram de novo. Eles não entregaram panfletos, nem anunciaram nas revistas judaicas, nem empregaram estratégias de redes sociais em massa, nem fizeram propaganda aérea. Na verdade, nenhuma reunião havia sido marcada. Porém, a grandeza de Deus foi revelada à cidade inteira. Pouco tempo depois, outros 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, nasceram de novo após o fato de um homem que era aleijado de nascença ter dado um salto e entrado correndo no templo. A chocante realidade da conversão daquela multidão é que Pedro e João sequer tiveram tempo de fazer um apelo de salvação. Foram presos antes que pudessem fazê-lo. Toda a cidade de Jerusalém estava em rebuliço por causa do que estava acontecendo. Todos ouviram o som de um poderoso vento. Os residentes da cidade ouviram os discípulos fazerem maravilhosas declarações das grandezas de Deus em línguas estrangeiras e dialetos que nunca haviam estudado antes. Todos viram milagres notáveis sendo feitos em nome de Jesus. Alguns dias depois, todos eles oraram em comunidade e o prédio inteiro onde estavam reunidos tremeu. A Bíblia não exagera. Se ela diz que o prédio tremeu, pode estar certo que tremeu. Havia grande poder, abundância e cura fluindo daqueles crentes. O relatório foi: não havia pessoas necessitadas entre eles. Atos capítulo 4, versículo 34. Vemos Pedro andando nas ruas, não uma única rua, mas ruas, e todos os enfermos que estavam pelos cantos apenas chegavam perto da sombra dele, e as escrituras relatam que todos eram curados. Atos capítulo 5, versículo 16. Isso é grandeza de Deus. Seria como se um crente andasse pelos corredores de um hospital curando todos os doentes. As escrituras também nos dizem que um homem e sua esposa agiram de forma irreverente ao mentir para um pastor em um dos seus cultos e caíram mortos. O relato dessas mortes espalhou-se pela cidade e causou grande temor sobre todos os que ouviam, mas as pessoas estimavam grandemente os discípulos. Ver Atos capítulo 5, versículos de 1 a 13. Esse temor saudável não afastava as pessoas. Ao contrário, números maiores vinham. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos capítulo 5, versículo 14.
Isso não estava limitado a Jerusalém. Os seguidores de Jesus testemunhavam corajosamente e cidades inteiras estavam sendo salvas e curadas. Filipe, um homem que limpava mesas de viúvas num restaurante, foi para uma cidade em Samaria. Lemos que os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, versículos 7 e 8. Um mago conhecido ficou maravilhado com os grandes sinais e milagres que eram realizados. A cidade inteira sabia da salvação através de Jesus, ou vinha até ele para obter salvação. Lemos em outras ocasiões que Pedro curou instantaneamente um homem paralítico que estava acamado havia 8 anos. As Escrituras registram que, depois disso, todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Atos 9:35. Não somente uma cidade, mas 2 cidades, e lemos especificamente que todos foram salvos. Em Jope, uma senhora chamada Tabita ressuscitou dos mortos, e a notícia espalhou-se por toda a cidade. Mas outra cidade foi totalmente impactada. Pedro eventualmente foi preso, mas um anjo entra em sua prisão de segurança máxima e o liberta no meio da noite. Um governador cai morto e é comido por minhocas, por não dar glória a Deus. A grandeza de Deus estava expondo a escuridão em toda a nação. Não há como escapar da luz. Os milagres, o grande poder e indivíduos salvos começam a espalhar-se pelas comunidades e cidades gentias. Na realidade, lemos que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Atos 19:10. Isso não é apenas algumas vilas e cidades, mas uma região inteira. E todos ouviram. Eles não tinham redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter. Não havia nenhum website, comunicação via satélite, televisão, nem rádio. Não havia automóveis nem bicicletas para que as pessoas pudessem se reunir facilmente. Isso é o que acontece quando a igreja se torna uma. Quando a palavra de Deus toma primazia nas nossas comunidades cristãs. Essa foi a grandeza divina que se manifestou entre a igreja primitiva. No entanto, no próximo capítulo veremos que o plano de Deus para a nossa geração é ainda maior. O que eles vivenciaram na igreja primitiva sequer chega perto da grandeza e do poder divinos que antecederão à volta do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Em ação. Quando vemos os incríveis milagres do Novo Testamento, pode ser fácil pensar: bem, aquilo foi grandioso para eles, mas alguém como eu nunca conseguiria fazer aqueles tipo de coisas. É por isso que a mensagem deste capítulo é tão importante. Os sinais e as maravilhas não aconteceram porque as pessoas eram especiais. Aconteceram porque aquelas pessoas comuns simplesmente creram e obedeceram, resultando na revelação da grandeza de Deus em seus corações. Se a grandeza de Deus pôde se elevar naquelas pessoas indiscretas, ignorantes, jovens, inexperientes, cheias de opinião, que tinham empregos mundanos e ordinários, então podemos entender que não há um padrão do mundo que nos qualifique para carregar a grandeza celestial. É só uma questão de quanto iremos crer fielmente e seguir a palavra de Deus. Você acredita que é possível ver esses milagres novamente? E até mais? Se a sua igreja começasse a ver essas coisas acontecendo, você entraria com tudo? Você quer receber tudo que Deus quer lhe dar? Expresse essas respostas em oração a Deus. Depois, arrependa-se pelas formas como talvez você tenha se considerado desqualificado ou pouco qualificado para essa vida. Entregue as suas preocupações a Deus e ofereça a sua vida para tudo aquilo que Ele tem para você.